vamos aí para última parte desse capítulo 16, página 140, módulo 57 e 58. Nesse módulo, a gente vai falar aí, começar pela conservação do solo. Nós já vimos aí que o solo, ele é um recurso natural e ele é muito utilizado para diferentes tipos de atividades, como, por exemplo, para o plantio, para a mineração, e nós dependemos dele para a nossa sobrevivência. Então, nós precisamos não só utilizar ele, mas precisamos conservar ele. Uma das principais causas aí de perda de fertilidade do solo é a erosão. Isso está sendo mostrado logo nessa primeira imagem. Então, a erosão ela pode ser do vento, da chuva, de água de rio, qualquer tipo de erosão. Então, a erosão ela causa a perda da fertilidade do solo, porque os nutrientes acabam indo embora. E se esse solo se tornar seco, como está aqui em cima, como a gente pode ver até o meio dele, ele se torna inútil para a plantação. O Brasil tem várias leis que determinam aí como o solo pode e deve ser explorado. Ele fala também de leis que vão falar da ocupação do solo para moradia. Nós já vimos lá o plano diretor, que é quem vai fazer o estudo dessa área. E várias instituições trabalham para que possa ser construído uma política nacional do solo. Este é um documento que vai falar para a gente de todos os tipos de uso de solo e quais são as suas ações necessárias para que o solo seja conservado. Esse documento, ele deixa mais claro como ser uma forma sustentável de utilização do solo brasileiro. Ele foi desenvolvido aí pelas Nações Unidas no ano de 2015, quando teve uma conferência. E aí o Tribunal de Contas da União, ele coordenou esse evento, que foi chamado de Conferência de Governança do Solo, e ele reuniu aí importantes entidades que trabalham aí com este assunto, e aí pôde fazer este documento. Vamos falar então dos tipos de conservação do solo. Nessa segunda imagem aqui, ele mostra plantação aí de grama, que evita o deslizamento da terra, dessas encostas. Aqui, por exemplo, numa estrada, a gente tem um túnel, aqui em cima a gente tem uma outra estrada, e para que essa parte aqui não desmorone, não caia, e consequentemente a estrada também, a gente tem a plantação aqui de gramíneas, que evita aí a erosão. Então, para evitar aí a erosão, qual é o controle que eu tenho que fazer? Então, ele diz assim, que as ações humanas, nós sabemos que ela acelera o processo aí de erosão, principalmente o processo de erosão eólica, aquela que é causada pelo vento. Nós temos a pluvial, pela chuva, a fluvial, pelos rios, e entre outras. A principal delas é a retirada da vegetação nativa de determinado lugar, que pode ser feita através do homem com o desmatamento. Todas as atividades que geram o desmatamento, como a agricultura, pecuária, mineração, construção civil, o paisagismo, eles devem cuidar para que essa erosão seja evitada ou para que ela realmente seja reduzida ao máximo. O solo sem vegetação, ele fica exposto, então ele perde aí nos nutrientes, ele pode ser carregado pelo vento e pela água de chuva, sem nenhum problema, até locais que são mais baixos aí num relevo. O que ele mostra pra gente aqui nessas imagens da página 141? Medidas para controlar essa erosão. Então aqui, ó, a gente tem um terreno que é bem íngreme, e tá vendo que aqui essa parte, ela foi desmatada ou foi retirada a vegetação por algum motivo e ela se torna uma área aí de risco. O que deve ser feito neste caso? Colocar barreiras. Qual é a barreira que a gente tem neste caso? Então aqui é o uso de telas para evitar a erosão desse terreno que é íngreme, que pode cair aí com o efeito de chuva, por exemplo, e aí ele desmorona. Isso é bastante comum em terrenos que são íngremes. Íngremes é que são aí diagonais, aquela subidona, por exemplo, e quando você olha lá de cima, uma descidona.
O que pode ser feito também, ele mostra aqui pra gente, é o plantio em curvas de nível, ou em degraus, como ele pode ser chamado. Então, neste caso, a água, ela tem que percorrer este caminho. Então, passa aqui na horizontal, vem na vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, até ela chegar aqui no final. Então, esse processo, ele não causa a erosão, como aqui, por exemplo, que a água vem reta. E aí sim, ficam as falhas no solo devido à erosão. Então, as principais medidas são a colocação de barreiras, o plantio em curva de nível, que evita, além da erosão, o deslizamento, e o plantio de gramíneas em taludes, que vai servir aí para dar sustentação e estabilidade ao solo, já que essas raízes, elas vão se espalhar aí por todo o solo e manter ele no lugar. Então, todas essas duas que estão sendo mostradas, e aqui de gramíneas em taludes, são medidas aí que podem controlar a erosão. Vamos falar agora da compactação do solo. O que é a compactação do solo? É quando esse solo se torna compacto e totalmente inapropriado para a vegetação. Então, vai ocorrer quando as propriedades naturais do solo, como por exemplo a porosidade, a permeabilidade, que é a capacidade dele entrar água nele ou não, são alteradas. E aí, reduzindo tudo isso, o crescimento de raízes aí de uma plantação, ele vai ser dificultado. O que pode causar esse compactamento aí do solo? Então, quando é colocado grande quantidade de peso sobre esse solo, como por exemplo o uso de maquinários pesados na agricultura, na construção civil, o peso do gado na pecuária, a exposição do solo com a retirada de vegetação, também favorece a compactação, já que o peso das gotas de chuva reduz os espaços entre as partículas do solo. O que nós temos que fazer? Na agricultura é importante cobrir o solo com matéria orgânica, evitando que ele fique exposto. Dessa maneira, a gente consegue fazer o controle da compactação do solo. Agora, este solo que a gente tem aqui é uma estrada já de terra. Por conta do peso dos veículos, ela se tornou dura. Vamos supor que essa estrada ela foi fechada. Eu consigo plantar nesse solo que eu tenho aqui? Eu tenho plantação de um lado e do outro. Eu consigo fechar este meio aqui com plantação? Não, porque o solo ele está compactado, ele não tem nutrientes, ele não tem o que nós chamamos de micro e macrobiota. Então, não tem nada no solo, ele está totalmente infértil. Eu preciso, antes de fazer alguma coisa, plantar alguma coisa, eu preciso fazer o tratamento no solo. Senão, eu não consigo plantar absolutamente nada. Controle de poluição do solo. Bom, o solo ele é muito poluído e essa poluição que chega ao solo ela pode ser de várias coisas. O excesso aí de substâncias tóxicas, a macro e microbiota, as plantas, elas podem ser aí tanto de maneira direta ou indireta, podem vir aí da água e do ar. Todos os vegetais que nascem sobre este solo que está contaminado ficam contaminados também. Isso é importante a gente saber. As principais substâncias que causam a poluição e contaminação dos solos são os agrotóxicos, utilizados aí na plantação, os fertilizantes químicos, que adicionam aí muitos nutrientes ao solo, e o esgoto sem tratamento, com resíduos sólidos e líquidos, que podem ser de origem doméstica ou industrial.